O Triângulo das Bermudas. Dezenas de aviões e navios desaparecidos em uma área do Atlântico marcada por lendas. Inscreva-se no canal e deixe seu like para fortalecer nossas investigações sombrias. Existe uma área do oceano que não está marcada em nenhum mapa como território proibido, mas que carrega a fama de engolir navios, aviões e vidas inteiras sem dar qualquer explicação. Uma região que já se tornou lenda, alimentada por desaparecimentos reais e teorias que desafiam a lógica. Este é o Triângulo das Bermudas, um dos maiores mistérios do planeta. O nascimento da lenda. Muito antes do termo Triângulo das Bermudas se tornar popular, marinheiros que cruzavam o Atlântico já falavam sobre uma região estranha, onde o mar parecia agir de maneira diferente, onde bússolas enlouqueciam e navios simplesmente não retornavam. Essas histórias remontam a séculos passados, quando a navegação ainda era feita à mercê das estrelas, e cada viagem transatlântica era um risco de vida. Um dos primeiros relatos documentados vem do próprio Cristóvão Colombo, em sua primeira viagem rumo ao Novo Mundo, em 1492. Em seus diários, Colombo descreveu que, ao atravessar as águas próximas às Bermudas, sua tripulação notou que as bússolas começaram a se comportar de maneira estranha, apontando direções incoerentes. Além disso, registros mencionam estranhas luzes que surgiram no horizonte, faiscando no céu e no mar, como se fossem sinais vindos de outro mundo. Para homens supersticiosos, era um presságio de desgraça. Para a história, foi o primeiro indício de que havia algo anômalo naquela região. Nos séculos seguintes, relatos de navios desaparecidos sem explicação começaram a se acumular. Eram embarcações mercantes, navios de guerra e pequenos barcos de exploradores que partiam e nunca mais eram vistos. Sem sobreviventes, sem destroços, apenas o silêncio absoluto do oceano. Essas histórias corriam entre os marinheiros como lendas sombrias, repetidas nos portos como avisos velados. Muitos diziam que o mar daquela região era amaldiçoado, habitado por monstros marinhos ou guardado por forças invisíveis que não toleravam intrusos. No século XIX, alguns desses desaparecimentos começaram a ganhar registro na imprensa. Em 1812, por exemplo, o navio Patriot, que levava a socialite americana Theodosia Burr Alston, filha de um ex-vice-presidente dos Estados Unidos, desapareceu sem deixar vestígios na rota entre Carolina do Sul e Nova York, dentro da área que hoje chamamos de Triângulo das Bermudas. Seu sumiço virou lenda, alimentando teorias de pirataria, naufrágio e até de sequestro por forças sobrenaturais. Outro caso famoso foi o do Rosalie, navio francês encontrado em 1840 à deriva, nas proximidades de Cuba. O navio estava intacto, com carga e provisões em ordem, mas completamente vazio de tripulação. Era o eco de um enigma que seria repetido inúmeras vezes. Barcos abandonados, navegando sozinhos em silêncio, como se toda a vida tivesse sido arrancada dali de uma só vez. Esses registros foram criando uma espécie de reputação sombria para a região. A cada navio desaparecido, a cada tripulação que sumia sem explicação, a lenda crescia. No entanto, foi apenas no século XX que essa fama explodiu de vez. Escritores e jornalistas começaram a compilar essas histórias, dando ao mistério um nome e uma forma. O termo Triângulo das Bermudas surgiu em 1964, quando o escritor Vincent Gaddis publicou um artigo descrevendo a área entre Miami, Porto Rico e as Ilhas Bermudas como palco de desaparecimentos inexplicáveis. Desde então, o Triângulo passou a ser visto não apenas como uma região do Atlântico, mas como um símbolo do inexplicável. Era o ponto em que a realidade parecia se dobrar, onde as leis da natureza falhavam e onde seres humanos eram tragados por algo que ninguém conseguia compreender.
O nascimento da lenda foi, portanto, um mosaico de séculos de desaparecimentos, relatos desconexos e coincidências perturbadoras. Mas, como veremos nos próximos capítulos, alguns desses casos deixaram marcas tão profundas que transformaram o Triângulo em um dos maiores enigmas da humanidade. Porque a cada navio desaparecido e a cada avião que não retornou, a região se consolidava como mais do que um lugar no mapa. Tornava-se o abismo insondável, onde a lógica humana não alcança. O USS Cyclops, o navio gigante que sumiu sem deixar rastros. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, o Atlântico assistiu a um desaparecimento que até hoje é considerado um dos maiores mistérios navais da história dos Estados Unidos. O protagonista foi o USS Cyclops, um navio colossal de transporte da Marinha Americana, com mais de 165 metros de comprimento e capacidade para carregar milhares de toneladas. Era robusto, poderoso, considerado praticamente indestrutível. Mas foi justamente essa fortaleza que o torna ainda mais perturbador. Como um navio desse porte pôde desaparecer sem deixar rastro? O Cyclops partiu de Salvador, no Brasil, carregado com minério de manganês, um material estratégico usado na produção de aço para o esforço de guerra. Seu destino era Baltimore, nos Estados Unidos. A bordo estavam mais de 300 pessoas, entre tripulantes e oficiais. A viagem seguia aparentemente normal, até que, ao se aproximar da região do Caribe, o navio foi visto pela última vez em Barbados, em 4 de março de 1918. Depois disso, o silêncio absoluto. Nenhuma mensagem de socorro, nenhum pedido de ajuda, nenhum sinal de naufrágio. O Cyclops simplesmente sumiu. As buscas começaram imediatamente, mas foram inúteis. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum corpo recuperado, nenhuma explicação convincente. Para um navio daquele tamanho, seria natural que ao menos parte de sua carga ou algum fragmento emergisse. Mas não. Era como se tivesse sido engolido pelo próprio oceano. As teorias não tardaram a surgir. A mais comum era a de que o navio teria naufragado em uma tempestade violenta. O Atlântico, naquela região, é conhecido por suas correntes traiçoeiras e mudanças climáticas repentinas. Mas até mesmo essa explicação não se sustentava totalmente. Nenhum sinal da embarcação foi localizado, e a ausência de qualquer pedido de socorro parecia improvável para uma tripulação experiente. Outra hipótese envolvia falha estrutural. O Cyclops havia sido alvo de críticas anteriores por apresentar problemas mecânicos e por carregar mais peso do que deveria. Alguns sugeriram que o excesso de manganês teria comprometido sua estabilidade, levando-o a afundar rapidamente. Mas, novamente, a ausência de destroços levantava dúvidas. E então vieram as teorias mais sombrias. Houve quem afirmasse que o Cyclops fora sabotado por agentes alemães infiltrados, já que o desaparecimento ocorreu em plena guerra e que a carga de manganês seria preciosa demais para ser deixada ao inimigo. Outros diziam que o capitão do navio, George Worley, teria sido responsável pelo sumiço. Ele era descrito como um homem temperamental, de comportamento excêntrico, e boatos sugeriam que nutria simpatia pelo Império Alemão. Teria ele desviado o Cyclops de propósito, entregando o navio ao inimigo? Mas nenhuma dessas explicações foi confirmada. O mistério permaneceu. E com o passar das décadas, o caso do USS Cyclops foi incorporado à mitologia do Triângulo das Bermudas. Afinal, sua última rota passava exatamente pela região amaldiçoada, e seu desaparecimento sem vestígios se encaixava perfeitamente no padrão de histórias que já cercavam aquele pedaço do oceano. O desaparecimento do Cyclops deixou marcas profundas. Famílias inteiras nunca tiveram respostas sobre seus entes queridos. Para a Marinha Americana, foi a maior perda de vidas fora de combate em sua história naval. E para o imaginário popular,
tornou-se um dos símbolos mais fortes do que o Triângulo das Bermudas representava. Uma região capaz de engolir até mesmo um gigante de aço sem deixar nada para trás. Até hoje, o caso permanece aberto e o Cyclops é lembrado como uma das maiores tragédias inexplicáveis do mar. O silêncio absoluto do rádio, a ausência de destroços, o desaparecimento de centenas de pessoas. Tudo isso compõe uma cena de horror que desafia não apenas a lógica naval, mas também a compreensão humana. E o que mais arrepia nesse caso é pensar que, se um navio colossal como o USS Cyclops pôde desaparecer no coração do Atlântico, qualquer embarcação, por maior ou mais segura que pareça, pode simplesmente ser engolida pelo abismo das águas. O voo 19, 5 aviões que nunca voltaram. Era 5 de dezembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado poucos meses antes, mas os céus ainda estavam cheios de treinamento militar. Naquele dia, 5 aviões torpedeiros, TBM Avenger, da Marinha dos Estados Unidos, decolaram da base de Fort Lauderdale, na Flórida, para um simples exercício de navegação. Eram tripulações experientes, treinadas, voando sobre áreas conhecidas. Nada indicava que aquela missão de rotina se tornaria um dos maiores mistérios da história da aviação. O comandante era o tenente Charles Taylor, piloto veterano da guerra. Sua tarefa era conduzir os aviões em um voo triangular de 3 horas. Primeiro em direção ao leste, depois para o norte e, por fim, de volta à base. Um exercício comum, repetido inúmeras vezes por diferentes esquadrões. Mas, logo após o início da missão, algo começou a dar errado. As transmissões de rádio revelaram os primeiros sinais de pânico. Taylor relatava que seus instrumentos estavam desorientados. A bússola não funcionava e ele não conseguia identificar sua posição exata. Os outros pilotos tentavam manter a formação, mas também começavam a se perder. O que deveria ser um simples treinamento se transformava em um voo cego sobre o mar. Às 16h, os rádios captaram mensagens perturbadoras. Não conseguimos ver a terra. Tudo parece estranho. O mar não é como deveria ser. Pouco tempo depois, outra transmissão. Estamos completamente perdidos. Não conseguimos saber onde estamos. A água parece diferente. Estamos voando em círculos. O controle aéreo em terra tentava orientar Taylor a voar para o oeste, em direção à costa. Mas as mensagens indicavam que ele não confiava em seus instrumentos e acreditava estar sobrevoando os Florida Keys, quando na verdade estava muito mais distante, provavelmente já dentro da região do Triângulo das Bermudas. À medida que o tempo passava, o combustível diminuía. As vozes dos pilotos revelavam crescente desespero. Uma das últimas transmissões registradas foi gelada. Estamos entrando na noite escura. Parece que estamos sobre águas brancas. Tudo estranho. Se não voltarmos, foi aqui que desaparecemos. Depois disso, silêncio absoluto. As buscas começaram imediatamente. A Marinha enviou navios e aeronaves para procurar qualquer sinal do esquadrão. Mas o mistério ficou ainda mais profundo quando um avião de resgate PBM Mariner, com 13 tripulantes, também desapareceu durante a missão de busca. Nenhum destroço, nenhum corpo, nada foi encontrado de nenhum dos 6 aviões. O caso ganhou proporções gigantescas. A imprensa noticiou o desaparecimento como um mistério insolúvel. Como 5 aviões e 1 de resgate podiam desaparecer no mesmo dia, na mesma área, sem deixar rastros? Para muitos, a resposta era clara. O Triângulo das Bermudas havia engolido todos. As investigações oficiais apontaram hipóteses como erro de navegação de Taylor, mau funcionamento de bússolas ou condições climáticas adversas. Mas nenhuma dessas explicações era suficiente para justificar o sumiço completo das aeronaves. Mesmo em acidentes graves, sempre há destroços flutuando, corpos, sinais de explosão. Aqui não havia absolutamente nada. Com o tempo, o voo 19 se tornou o símbolo máximo do Triângulo das Bermudas.
Foi esse caso que fixou na mente popular a ideia de que a região era amaldiçoada, uma área onde aviões e navios poderiam desaparecer sem explicação. E o desaparecimento do avião de resgate apenas reforçou a sensação de que havia algo além da lógica atuando ali. O eco desse mistério atravessou gerações. O voo 19 foi citado em livros, filmes, séries e documentários, sempre envolto em suspense. Muitos acreditam que os aviões foram sugados por algum tipo de vórtice ou portal dimensional. Outros falam em abdução extraterrestre, apontando para os relatos de águas brancas e céus estranhos mencionados nos rádios. Mas, para os familiares das 27 pessoas que nunca voltaram, não há mito que conforte. Eles nunca tiveram respostas, nunca tiveram corpos para enterrar, apenas o vazio sufocante deixado por um esquadrão que partiu e nunca mais retornou. O voo 19 permanece como uma das histórias mais perturbadoras da aviação e o coração pulsante da lenda do Triângulo das Bermudas. Porque se 5 aviões militares em plena era moderna puderam desaparecer sem rastro, o que mais pode ser engolido por aquele pedaço de oceano onde a lógica não funciona? O avião de resgate que também desapareceu. Se o desaparecimento do voo 19 já era assustador por si só, o que aconteceu em seguida elevou o mistério a um patamar ainda mais sombrio. Quando os 5 aviões torpedeiros perderam contato, a Marinha Americana enviou imediatamente uma aeronave de resgate, um PBM Mariner, apelidado de tanque voador por seu porte gigantesco e capacidade de operar em longas distâncias. Era uma máquina robusta, equipada para missões de busca e salvamento, tripulada por 13 homens experientes. A decolagem ocorreu poucas horas depois do último contato do voo 19. O objetivo era simples: vasculhar o oceano em busca de destroços, sobreviventes ou qualquer pista que pudesse indicar o paradeiro dos aviões desaparecidos. Mas, em vez de trazer respostas, essa missão acrescentou mais uma camada ao enigma. Pouco mais de 1 hora após partir, o PBM Mariner também desapareceu. De repente, seu sinal foi perdido e nenhum pedido de socorro foi registrado. Os controladores em terra ficaram em choque. Agora não eram apenas 5 aviões perdidos, mas 6. Mais de 40 vidas apagadas em um único dia, na mesma região, em circunstâncias igualmente inexplicáveis. A primeira reação foi acreditar em acidente. O PBM Mariner era conhecido por ter um histórico problemático com vazamentos de combustível. Era apelidado por alguns pilotos de Flying Gas Tank, tanque de gasolina voador, justamente porque qualquer falha poderia transformá-lo em uma bomba aérea. Assim, surgiu a hipótese de que uma explosão em pleno voo tivesse destruído o avião antes que os tripulantes pudessem reagir. Mas o oceano, mais uma vez, guardou silêncio. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum corpo emergiu, nenhum sinal de incêndio, fumaça ou óleo no mar. Nada. Era como se o avião de resgate tivesse sido tragado pelo mesmo vazio que já havia engolido o voo 19. Relatos de navios na região complicaram ainda mais o caso. Alguns marinheiros afirmaram ter visto uma explosão distante no céu naquela noite, algo que poderia ser explicado pela teoria do acidente. No entanto, nenhum indício físico confirmou o que os olhos humanos afirmaram enxergar. A versão oficial acabou registrando o desaparecimento como acidente provável, mas sem provas concretas. O fato é que o avião de resgate deveria ter sido a solução do mistério. Era a ferramenta que a Marinha havia colocado em campo para salvar vidas e trazer respostas. Em vez disso, tornou-se parte da lenda, reforçando a ideia de que o Triângulo das Bermudas era uma espécie de armadilha invisível, um território onde até mesmo os caçadores se tornavam presas. O impacto psicológico foi devastador. Para as famílias, a perda dupla intensificou o horror. Não apenas seus entes desapareceram, mas até aqueles que deveriam salvá-los também foram engolidos. Para a opinião pública,
parecia uma prova de que havia algo além do entendimento humano naquela região. Como explicar o desaparecimento simultâneo de 6 aeronaves, incluindo uma projetada para resgatar e sobreviver a condições extremas, sem que nenhum vestígio fosse encontrado? Com o passar dos anos, escritores e investigadores transformaram o caso em um dos pilares da lenda do Triângulo das Bermudas. Para alguns, os aviões haviam atravessado um portal dimensional, sendo sugados para outro tempo ou espaço. Para outros, forças extraterrestres haviam sequestrado as aeronaves atraídas pelo oceano profundo. Há ainda os que veem a mão do próprio mar. Correntes violentas, tempestades súbitas e anomalias magnéticas capazes de desorientar qualquer piloto. O desaparecimento do PBM Mariner, no entanto, permanece como a ferida mais estranha desse episódio. Porque, se perder 5 aviões em um dia já seria uma tragédia inexplicável, perder 6, incluindo um avião de resgate, ultrapassa qualquer limite da lógica. O mistério nunca foi resolvido. Nenhum dos aviões do voo 19 foi recuperado e nenhum fragmento do PBM Mariner jamais apareceu. O que restou foi o silêncio sufocante do mar e o peso de uma pergunta que ainda ecoa. O que realmente acontece naquela parte do oceano onde até os salvadores desaparecem? Star Tiger e Star Ariel, voos comerciais que desapareceram no Triângulo. O Triângulo das Bermudas não ficou marcado apenas pelo desaparecimento de navios militares ou aviões de guerra. Ele também carregou para o abismo aeronaves comerciais cheias de passageiros civis, aumentando ainda mais a aura de medo em torno da região. Entre os casos mais perturbadores estão os voos Star Tiger e Star Ariel, ambos da companhia British South American Airways, que desapareceram com dezenas de pessoas a bordo em circunstâncias que jamais foram explicadas. O primeiro deles foi o Star Tiger, em 30 de janeiro de 1948. O avião era um Avro Tudor IV, modelo considerado moderno para a época, que voava com 31 pessoas a bordo, incluindo tripulação e passageiros. A rota era de Lisboa até a ilha de Bermuda, com escalas em Santa Maria, nos Açores. A viagem parecia normal, até que, após decolar de Santa Maria, o avião entrou na rota final rumo às Bermudas. Poucas horas antes de pousar, o Star Tiger manteve contato de rádio com a torre de controle. O piloto informou que tudo estava em ordem, embora estivesse voando mais baixo do que o habitual devido a ventos fortes. Depois disso, o silêncio absoluto. O avião simplesmente desapareceu. Não houve pedido de socorro, não houve transmissão de emergência. O Star Tiger sumiu no mar sem deixar rastro. As buscas mobilizaram dezenas de navios e aeronaves. Vasculharam quilômetros de oceano, mas nada foi encontrado. Nem destroços, nem corpos, nem sinais de naufrágio. Era como se as 31 pessoas a bordo tivessem sido apagadas da existência. 2 anos depois, em 17 de janeiro de 1949, a história se repetiria de maneira ainda mais assustadora. O Star Ariel, também da British South American Airways, decolou da Jamaica rumo às Bermudas com 20 pessoas a bordo. O voo estava em condições perfeitas. Clima favorável, comunicação clara, equipamentos funcionando. Minutos após a decolagem, o piloto enviou uma mensagem rotineira confirmando a posição da aeronave. Foi a última vez que alguém ouviu falar do Star Ariel. Mais uma vez, nenhuma mensagem de socorro foi registrada. Nenhum sinal de pane, nenhum indício de explosão. Simplesmente desapareceu. As buscas foram intensas, mas como no caso do Star Tiger, não houve resultados. Nenhum fragmento, nenhuma explicação. Esses 2 desaparecimentos consecutivos chamaram ainda mais atenção porque se tratava de voos comerciais. Não eram manobras militares, não havia clima de guerra. Eram passageiros civis, famílias, homens e mulheres que apenas viajavam de um ponto a outro do Atlântico.
A ideia de que aeronaves modernas, equipadas e com rotas bem estabelecidas pudessem desaparecer sem deixar vestígios aterrorizou o público e consolidou a fama maldita do Triângulo das Bermudas. As investigações oficiais tentaram explicar. No caso do Star Tiger, a hipótese mais aceita foi a de que os ventos fortes e a altitude mais baixa teriam levado a aeronave a consumir mais combustível do que o previsto, forçando uma queda no mar. Mas, se isso fosse verdade, por que nenhum destroço foi encontrado? Quanto ao Star Ariel, a investigação foi ainda mais frustrante. Não havia clima adverso, não havia falha mecânica aparente, nada que justificasse o desaparecimento repentino. Os críticos afirmam que esses casos são exemplos clássicos de falhas humanas ou mecânicas, combinadas com a vastidão implacável do oceano. Mas para o imaginário popular, eles se tornaram evidência de algo muito mais sombrio. Afinal, como é possível que duas aeronaves comerciais, em intervalos tão curtos de tempo e na mesma região, sumissem sem deixar absolutamente nada para trás? O destino do Star Tiger e do Star Ariel continua envolto em silêncio. Para as famílias das vítimas, o que restou foi a dor do desconhecido, o peso de não ter um corpo para velar, de não ter uma resposta para oferecer aos filhos, aos pais, aos cônjuges. Para o mundo, o Triângulo das Bermudas ganhava ainda mais força como lenda, transformando-se em um nome que, por si só, evocava medo. O que torna esses casos tão perturbadores não é apenas o desaparecimento em si, mas o padrão que eles reforçam. Aviões diferentes, em momentos distintos, com passageiros distintos, mas sempre a mesma conclusão. O oceano devolveu apenas silêncio. E esse silêncio é o que alimenta o mito. Porque se a modernidade, a tecnologia e a investigação não foram capazes de explicar o que aconteceu com o Star Tiger e o Star Ariel, talvez exista mesmo algo naquela parte do mundo que foge da compreensão humana. Algo que observa em silêncio e, quando quer, engole aviões inteiros sem deixar pistas. Relatos de pequenos barcos e jatos privados que desapareceram em segundos. Se os casos do USS Cyclops, do voo 19 e dos voos comerciais já pareciam desafiar a lógica, o Triângulo das Bermudas também construiu sua reputação em histórias menores, mas igualmente perturbadoras. Pequenas embarcações e jatos privados que desapareceram em pleno dia, diante de testemunhas, sem que nenhum vestígio jamais fosse encontrado. São relatos que mostram que a região não faz distinção entre gigantes de aço ou frágeis barcos de recreio. Tudo pode ser engolido pelo mesmo silêncio. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em 1967, quando o capitão Don Henry, experiente marinheiro da região, saiu com seu barco de 23 pés de Miami em direção às Bahamas. O clima estava perfeito, o mar calmo, céu aberto. Ele chegou a falar por rádio com a guarda costeira, confirmando que navegava em segurança. Poucos minutos depois, o sinal se perdeu. O barco nunca foi encontrado. Nem destroços, nem coletes salva-vidas, nem fragmentos. Apenas desapareceu. O mesmo destino teve o Witchcraft, uma embarcação de luxo de 20 metros que partiu em 22 de dezembro de 1967. O barco levava 2 homens, o dono, Burak, e um amigo. Pouco tempo após deixarem o porto, a guarda costeira recebeu uma ligação calma de Burak, dizendo que o barco havia sofrido uma pequena colisão, mas que não havia risco de afundar. Em menos de 20 minutos, um navio de resgate chegou à posição indicada. E o que encontraram? Nada. O Witchcraft havia sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Casos assim se repetem com frequência quase perturbadora. Em 1978, um pequeno avião Beechcraft Bonanza, com 4 pessoas a bordo, desapareceu durante um voo de rotina entre Fort Lauderdale e Nassau, nas Bahamas. O piloto havia feito contato regular com a torre de controle, relatando que tudo estava normal, mas, a apenas 80 quilômetros do destino, o avião simplesmente deixou de responder. Nenhum sinal de socorro,
nenhuma explosão detectada, nenhum vestígio encontrado. Outro caso marcante foi o de 1969, quando 2 irmãos, conhecidos navegadores locais, partiram em um pequeno iate em direção à Flórida. O mar estava tranquilo e a viagem era considerada segura. Dias depois, o iate foi encontrado à deriva, sem ninguém a bordo. Alimentos, equipamentos e até roupas estavam intactos. Mas os tripulantes haviam desaparecido, como se tivessem sido arrancados do barco em pleno movimento. Esses relatos de pequenas embarcações e jatos privados são ainda mais inquietantes porque, em muitos deles, o clima estava bom, as condições eram ideais e a navegação parecia segura. Não havia tempestades, não havia falhas mecânicas aparentes, não havia qualquer sinal que justificasse a ausência total de destroços. As explicações, mais uma vez, se dividem. Para alguns, trata-se de acidentes súbitos, falhas nos motores, ondas traiçoeiras ou turbulências inesperadas capazes de derrubar pequenas aeronaves e afundar barcos em segundos. Para outros, há uma relação direta com anomalias magnéticas e falhas de navegação, que fariam pilotos e capitães perderem completamente a noção de onde estavam, conduzindo-os para a morte sem perceber. Mas o que mais alimenta o mistério é o padrão. Seja um barco de luxo, seja um iate de pescadores, seja um avião privado, o resultado é sempre o mesmo: a ausência completa de evidências. O oceano devolve apenas silêncio. Com o tempo, esses desaparecimentos menores ajudaram a consolidar a fama do Triângulo como um devorador de vidas. Porque não são apenas grandes tragédias militares ou comerciais que marcam a região, são também histórias de gente comum, famílias, amigos, pessoas que saíram em viagens curtas, confiantes de que voltariam no mesmo dia, e nunca mais foram vistas. O terror do Triângulo está justamente nisso, na banalidade. Não é preciso atravessar o oceano em um navio colossal, nem voar em aeronaves lotadas para se perder. Basta um passeio de iate, uma travessia de fim de semana, um voo privado. E de repente, o mar fecha sua cortina sobre os vivos, sem testemunhas, sem rastros, sem misericórdia. E é esse padrão de sumiços pequenos e grandes, simultaneamente, que reforça o abismo de incerteza. Porque diante do Triângulo das Bermudas, o destino não escolhe, ele apenas engole. Testemunhos estranhos, rádios em silêncio, pilotos desorientados e bússolas enlouquecidas. Se há algo que alimenta o mito do Triângulo das Bermudas ainda mais do que os desaparecimentos em si, são os testemunhos. Palavras registradas em rádios, diários de bordo e relatórios de sobreviventes que cruzaram a região e viveram experiências tão perturbadoras que pareciam desafiar a lógica. São ecos de vozes que desapareceram, fragmentos de relatos interrompidos pelo silêncio e que hoje formam um mosaico de estranheza. Um dos aspectos mais comuns nas histórias do Triângulo é o comportamento anômalo das bússolas. Desde Cristóvão Colombo, que relatou a estranheza dos instrumentos em 1492, até pilotos modernos, a queixa se repete. As bússolas enlouquecem, os ponteiros giram sem parar, indicando direções conflitantes. Para marinheiros e aviadores, perder a referência do norte é perder a própria vida. E isso aconteceu inúmeras vezes. Nos registros do voo 19, em 1945, ouvimos pilotos desesperados relatando que não conseguiam confiar nos instrumentos. As bússolas enlouqueceram, dizia o comandante Charles Taylor. Eles acreditavam estar em uma região diferente daquela onde realmente estavam, voando cegos sobre o mar. Foi como se a própria realidade tivesse mudado ao redor deles. Outro testemunho marcante vem do caso Flight 441, um avião da Marinha que desapareceu em 1954 com 42 pessoas a bordo. Pouco antes de sumir, o piloto relatou que os instrumentos estavam apresentando erros constantes e que o clima não fazia sentido com as previsões. A comunicação terminou abruptamente e o avião nunca mais foi visto.
Além dos instrumentos enlouquecidos, há relatos de rádios em silêncio. Muitos aviões e barcos enviaram mensagens normais, de rotina, e segundos depois, o contato foi perdido sem nenhum pedido de socorro. É como se houvesse uma barreira invisível, um ponto onde os sinais desaparecem, como se toda a eletrônica fosse desligada de uma só vez. Esse padrão é o que mais aterroriza investigadores, porque indica algo súbito, sem tempo para reação. Há também os relatos de testemunhas que sobreviveram. Pilotos e marinheiros que atravessaram o triângulo contaram histórias de desorientação extrema, céus que de repente se fechavam, tornando o dia em noite, horizontes distorcidos, como se a linha entre o mar e o céu tivesse desaparecido. Um dos relatos mais famosos é o do piloto Bruce Gernon, em 1970. Ele descreveu ter visto uma estranha nuvem em formato de túnel, que parecia se mover com o avião. Dentro dela, seus instrumentos pararam de funcionar e ele sentiu como se estivesse sendo puxado por um vórtice. Ao sair da nuvem, o tempo de voo registrado era muito menor do que deveria ser, como se tivesse atravessado uma distorção temporal. Esses testemunhos, ainda que muitas vezes desacreditados pela ciência, são combustíveis poderosos para o mito, porque não são apenas desaparecimentos silenciosos, mas sim experiências relatadas em primeira mão por quem enfrentou o inexplicável. E mesmo sobrevivendo, muitos jamais conseguiram explicar o que haviam vivido. Para os céticos, esses relatos são resultado de falhas técnicas, ilusões ópticas, tempestades elétricas e até mesmo estresse psicológico dos tripulantes. Mas para quem mergulha no mistério, cada testemunho é uma peça de um quebra-cabeça maior. Uma região do planeta onde a física parece falhar, onde as máquinas se rebelam e onde o tempo pode se dobrar. O mais perturbador desses relatos é perceber o padrão. Bússolas que enlouquecem, rádios que caem em silêncio, pilotos que se desorientam em pleno céu aberto, barcos que são encontrados intactos, mas sem tripulação. Cada detalhe reforça a ideia de que o Triângulo das Bermudas não é apenas uma coincidência estatística, mas um território onde a lógica humana não se sustenta. E talvez seja justamente isso que mantém o mito vivo. Porque não são apenas os desaparecidos que nos assombram, mas também aqueles que voltaram, trazendo consigo histórias que não podemos explicar. Teorias naturais. Quando o mar mostra os dentes. Entre todas as explicações propostas para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas, as mais aceitas pelos cientistas são as teorias naturais. Afinal, o Atlântico é uma das regiões mais traiçoeiras do planeta, palco de tempestades violentas, correntes poderosas e ondas colossais capazes de engolir embarcações inteiras. Mas será que esses fenômenos conseguem explicar a ausência absoluta de destroços? A primeira explicação é a das tempestades súbitas. O triângulo está localizado em uma zona de encontro entre correntes tropicais e ventos de latitude média. Isso cria condições para que, em minutos, um céu limpo se transforme em um inferno de raios, trovões e chuvas torrenciais. Para pilotos e marinheiros, esse tipo de mudança inesperada pode ser mortal. Uma aeronave pode ser arrancada de sua rota por ventos de centenas de quilômetros por hora. Um navio pode ser partido em dois por ondas de mais de 20 metros. Muitos acreditam que os desaparecimentos não são resultado de forças sobrenaturais, mas da fúria imprevisível da natureza. Outro ponto crucial são as correntes marinhas. O Triângulo das Bermudas é cortado pela corrente do Golfo, uma das mais fortes do mundo, capaz de carregar destroços por centenas de quilômetros em poucos dias. Assim, um avião ou navio que afunde pode nunca deixar pistas na superfície, porque o oceano simplesmente limpa a cena do acidente. É por isso que tantas operações de busca fracassaram. No momento em que chegavam à área, qualquer rastro já havia sido engolido e disperso. Mas o que mais alimenta a teoria natural é a hipótese das ondas gigantes, também chamadas de rogue waves.
Durante muito tempo, essas ondas foram consideradas lendas de marinheiros, histórias exageradas contadas em portos. Mas no final do século XX, a ciência confirmou que elas existem. Paredes de água que podem ultrapassar os 30 metros de altura, surgindo do nada em pleno oceano. São ondas capazes de afundar cargueiros, petroleiros e até navios de guerra em segundos. E o Triângulo está justamente em uma região onde essas ondas são mais comuns, resultado da convergência de correntes e ventos. Outro elemento frequentemente citado são as bolsas de metano submarinas. O fundo do Atlântico naquela área é rico em hidratos de gás metano, que quando liberados podem reduzir drasticamente a densidade da água. Imagine um navio navegando tranquilamente, quando de repente a água abaixo dele perde parte de sua sustentação. Em segundos, a embarcação pode afundar sem aviso, como se tivesse sido sugada. No caso de aviões, alguns sugerem que essas explosões de gás poderiam desestabilizar motores e causar quedas repentinas. Por fim, há o fator humano. Erros de navegação e falhas técnicas sempre são uma possibilidade. O Triângulo está em uma rota de tráfego marítimo e aéreo intenso, com milhares de embarcações cruzando diariamente. A probabilidade de acidentes aumenta naturalmente, e muitos estudiosos defendem que o mito do Triângulo das Bermudas nada mais é do que uma distorção estatística, somada ao fascínio humano pelo inexplicável. No entanto, há um ponto que os céticos raramente conseguem responder. Se esses fenômenos são tão comuns e naturais, por que tantos desaparecimentos naquela área permanecem sem vestígios? Por que nenhum fragmento, nenhum corpo, nenhuma caixa preta foi encontrado em diversos casos? A ciência aponta caminhos, mas não explica o vazio absoluto que parece caracterizar o Triângulo. O que assusta, no fundo, não é a ideia de que o Triângulo seja mágico ou amaldiçoado. O que assusta é saber que a natureza sozinha já é suficientemente cruel para engolir vidas sem deixar rastros. E quando olhamos para aquela região do Atlântico, percebemos que talvez não precisemos de alienígenas ou portais para sentir medo. Basta lembrar que o oceano é antigo e impiedoso e que, diante de sua força, nós não somos nada além de poeira sobre as ondas. Teorias científicas, anomalias magnéticas e campos de energia. Se as teorias naturais já conseguem causar calafrios por si só, existem explicações científicas que ampliam ainda mais a aura de mistério do Triângulo das Bermudas. A região é um dos raros lugares do planeta onde fenômenos geomagnéticos parecem se manifestar de forma anômala, afetando bússolas, rádios e até mesmo o tempo de navegação. Para muitos estudiosos, não se trata apenas de coincidência, mas de uma anomalia real e mensurável, embora ainda cercada por incertezas. Uma das hipóteses mais antigas é a das anomalias magnéticas. Normalmente, bússolas apontam para o norte magnético, não para o norte verdadeiro. Mas existem poucos lugares no mundo onde esses dois pontos coincidem, e acredita-se que parte do Triângulo das Bermudas seja justamente uma dessas regiões. Isso significa que pilotos e navegadores desavisados poderiam ser levados a erros de navegação fatais. Imagine um comandante confiando cegamente nos instrumentos, sem perceber que eles o estão guiando para longe da rota correta. Isso explicaria parte da desorientação dos tripulantes do voo 19 e de outras aeronaves que relataram que nada fazia sentido. Mas há relatos ainda mais estranhos. Em diversos desaparecimentos, como no caso do piloto Bruce Gernon, na década de 1970, foram descritos fenômenos que soam como distorções espaço-temporais. Gernon relatou ter atravessado uma espécie de túnel de nuvem, onde os instrumentos pararam de funcionar. Ele sentiu como se o tempo tivesse acelerado, chegando ao seu destino muito mais rápido do que o voo normal permitiria. Seria apenas uma ilusão causada por turbulência e pânico? Ou o Triângulo das Bermudas esconde algum tipo de anomalia física desconhecida?
Pesquisadores também levantaram a hipótese de que a região poderia ser afetada por campos eletromagnéticos intensos vindos do fundo do mar. O Atlântico, naquela área, esconde cadeias montanhosas submarinas, rachaduras na crosta terrestre e depósitos minerais que poderiam gerar fluxos magnéticos capazes de interferir nos equipamentos de navegação. Para a ciência, seria plausível que esses campos criassem zonas de interferência, explicando bússolas enlouquecidas, rádios cortados e perda total de contato. Outra explicação sombria é a dos vórtices eletromagnéticos, áreas circulares invisíveis que poderiam atuar como verdadeiras armadilhas no espaço. Alguns pesquisadores independentes defendem que esses vórtices funcionariam como portas naturais, sugando aviões e navios para outras dimensões. Não há comprovação científica, mas relatos de desaparecimentos repentinos, sem vestígios, alimentam essa teoria. Há ainda quem associe o triângulo a fenômenos de luz e eletricidade atmosférica. A região é propensa a tempestades geomagnéticas e descargas elétricas raras, conhecidas como relâmpagos globulares, esferas luminosas que surgem no céu e podem causar panes elétricas em sistemas de navegação. Um simples colapso dos circuitos, em pleno voo ou em mar aberto, pode transformar uma viagem rotineira em um desastre sem retorno. Os cientistas mais céticos, no entanto, lembram que nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de forma conclusiva. Sim, existem registros de interferências magnéticas e elétricas na região. Sim, existem relatos de falhas inexplicáveis em instrumentos. Mas até hoje, nenhum estudo conseguiu demonstrar de forma definitiva que o triângulo seja mais anômalo do que outros pontos do planeta. Mesmo assim, os relatos insistem. São vozes de pilotos dizendo que o céu e o mar pareciam diferentes, que o tempo não passava da mesma forma, que as bússolas giravam sem parar. São marinheiros que juram que as ondas se comportavam como se viessem de todos os lados ao mesmo tempo, impossíveis de enfrentar. São investigadores que, depois de décadas de busca, se viram obrigados a admitir que a ciência não tem todas as respostas. O mais perturbador nessas teorias científicas não é apenas a possibilidade de fenômenos magnéticos ou energéticos invisíveis. É a ideia de que estamos diante de algo real, mas que ainda não compreendemos. Algo que existe, que pode ser medido, mas que continua desafiando nosso entendimento. E talvez seja justamente aí que reside o horror do Triângulo das Bermudas. Não no sobrenatural, não no lendário, mas naquilo que está diante dos nossos olhos e ainda assim não conseguimos explicar. Forças naturais ou físicas que silenciosamente podem dobrar nossos instrumentos, manipular nosso senso de direção e apagar vidas em segundos. Teorias sombrias, experimentos militares secretos e conspirações ocultas. Se para muitos o Triângulo das Bermudas é explicado por fenômenos naturais ou magnéticos, há quem veja na região algo ainda mais obscuro: a sombra de experimentos militares secretos, conspirações encobertas e projetos que jamais vieram a público. Para esses investigadores, os desaparecimentos não são fruto apenas do acaso ou de forças da natureza, mas sim de ações humanas, planejadas, ocultadas e talvez catastróficas. Uma das teorias mais difundidas liga o triângulo ao enigmático Experimento Filadélfia, supostamente realizado pela Marinha dos Estados Unidos em 1943. De acordo com lendas urbanas, os militares tentaram tornar invisível o navio USS Eldridge, manipulando campos eletromagnéticos. O experimento teria dado errado, resultando em desaparecimentos, mortes e até teletransporte involuntário da embarcação. Embora nunca comprovado, o mito cresceu e muitos acreditam que testes semelhantes teriam continuado em segredo, com o Triângulo das Bermudas servindo como campo de experimentação.
Outros apontam para a presença da base militar de Guantánamo, em Cuba, e da própria costa da Flórida, repletas de instalações navais e aéreas estratégicas. A proximidade com o Triângulo levantou suspeitas de que aeronaves e navios poderiam ter sido silenciados para proteger informações sensíveis. Um avião que avistasse algo que não deveria ver. Um navio que se aproximasse demais de uma operação clandestina. Todos poderiam ser eliminados discretamente, deixando apenas o mistério para o mundo especular. Alguns investigadores independentes defendem ainda que os Estados Unidos teriam usado a região para testes de armas experimentais, como tecnologias de ondas de choque submarinas, radares de alta frequência e até protótipos de energia dirigida. A ideia é simples. Se algo desse errado, bastaria culpar o mito do Triângulo das Bermudas, enquanto a verdade permaneceria enterrada em documentos secretos. Não é coincidência, dizem os conspiracionistas, que muitos desaparecimentos ocorreram em períodos de tensão global: a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Seria coincidência que tantas aeronaves militares e navios desapareceram justamente em uma das áreas mais monitoradas do Atlântico? Ou estamos diante de operações secretas mascaradas como lendas? Há também quem acredite que os destroços encontrados em algumas ocasiões foram escondidos ou recolhidos pelas próprias autoridades, justamente para não revelar o verdadeiro motivo das tragédias. A ausência de corpos e fragmentos, nesse sentido, não seria apenas obra da natureza, mas de um esforço deliberado para manter segredos fora do alcance público. O ponto mais sombrio dessas teorias é a noção de que vidas humanas teriam sido sacrificadas em nome da ciência militar. Tripulações inteiras desaparecendo, não por acidente, mas por terem se tornado peças descartáveis em jogos de poder. A Marinha, evidentemente, nega qualquer envolvimento e os registros oficiais classificam os casos como acidentes ou desaparecimentos sem explicação. Mas para muitos, essa é exatamente a essência da conspiração: negar até o fim. Mesmo que essas teorias nunca tenham sido provadas, elas carregam um peso psicológico irresistível. Porque se existe algo mais perturbador do que imaginar forças sobrenaturais engolindo navios e aviões, é imaginar que seres humanos, em segredo, possam estar por trás desses sumiços. Que governos e militares tenham usado a cortina de mistério do Triângulo para esconder falhas, crimes e experimentos que jamais poderiam vir à tona. O silêncio oficial, aliado à falta de provas conclusivas, só reforça o imaginário popular. Porque no final, o que assusta não é apenas a possibilidade de portais dimensionais ou tempestades colossais. O que assusta é a certeza de que a verdade pode estar bem diante de nós, enterrada em arquivos confidenciais, guardada a 7 chaves em salas escuras do poder. E quando o assunto é o Triângulo das Bermudas, talvez o maior segredo seja justamente esse. Não importa se a explicação está nas estrelas, no mar ou nas mãos do homem. O mistério continua porque há quem queira que ele continue: o lado sobrenatural. Portais para outras dimensões e hipóteses de abdução alienígena. Entre todas as explicações levantadas para os mistérios do Triângulo das Bermudas, nenhuma é tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão perturbadora quanto as sobrenaturais. Porque, diante da ausência de provas, muitos preferem acreditar que a região não é apenas um pedaço do oceano, mas sim um portal entre mundos, um local onde a realidade se dobra e onde forças de fora da Terra exercem influência. Uma das teorias mais populares é a dos portais dimensionais. Alguns pesquisadores independentes defendem que o triângulo funcionaria como uma espécie de ponto frágil no tecido do espaço-tempo. Em certas condições, navios e aviões poderiam atravessar esses rasgos, sendo transportados instantaneamente para outras dimensões ou eras. Essa teoria encontra eco em relatos como o do piloto Bruce Jernon, que em 1970
descreveu ter atravessado um túnel de nuvem e experimentado um salto no tempo. Para muitos, ele teria cruzado brevemente esse portal e retornado, diferente de outros que nunca voltaram. Outra explicação sobrenatural envolve a ideia de que a região seria marcada por uma energia ancestral, talvez resquício de civilizações perdidas. Teóricos da conspiração apontam para a lendária Atlântida, supostamente submersa nas proximidades, como a fonte de um poder oculto que ainda hoje influencia o mar. Torres energéticas submersas, cristais gigantescos ou tecnologias antigas poderiam emitir campos capazes de desorientar instrumentos e engolir embarcações inteiras. Mas talvez a teoria mais famosa seja a de abduções extraterrestres. Para muitos, o Triângulo das Bermudas é uma área de vigilância alienígena, um ponto de coleta de humanos e máquinas, onde visitantes de outros mundos capturam navios e aviões para estudar ou simplesmente eliminar. Essa hipótese encontra força nos relatos de pilotos que descrevem luzes estranhas no céu momentos antes de perderem contato. Um dos rádios do voo 19 chegou a registrar frases como: "Estamos vendo algo estranho. Isso não é o mar como deveria ser." Para os defensores da teoria, seria a descrição de uma aproximação extraterrestre. Alguns ufólogos afirmam que a região seria a localização de uma base alienígena submersa, escondida nas profundezas do Atlântico. Essa instalação seria responsável por gerar os fenômenos magnéticos, criar distúrbios eletrônicos e capturar aeronaves. Fotografias de sonar que mostram estruturas anômalas no fundo do mar já foram usadas como suposta evidência dessa hipótese, embora a ciência oficial as trate como formações naturais. O imaginário popular, no entanto, não precisa de provas concretas para se alimentar. A ideia de que seres de outros mundos, invisíveis e poderosos, habitam o Triângulo é aterrorizante justamente porque oferece uma explicação que transcende nossa compreensão. Se o Triângulo é de fato uma porta de entrada para o desconhecido, não estamos apenas diante de um mistério natural, mas de uma ameaça cósmica que paira sobre nós sem aviso. Há ainda relatos ainda mais estranhos. Pescadores e pilotos privados afirmaram ter visto objetos luminosos emergindo das águas e depois desaparecendo nos céus. Outros falam em esferas de luz que perseguiam embarcações antes de sumirem no horizonte. Para os céticos, trata-se de ilusões ópticas, meteoros ou descargas elétricas. Para os crentes, são evidências claras de que o Triângulo é vigiado de perto por inteligências não humanas. O lado sobrenatural do Triângulo das Bermudas é, sem dúvida, o mais difícil de comprovar, mas é também o mais fascinante. Porque, no fundo, todos nós tememos o desconhecido. E não há nada mais desconhecido do que dimensões ocultas ou civilizações alienígenas. Se essas forças realmente agem naquela parte do oceano, então cada desaparecimento não foi acidente, mas sim um ato de captura deliberado, um sequestro realizado por algo que está muito além do nosso controle. E talvez seja esse o maior terror do Triângulo, não a fúria do mar ou a falha de uma bússola, mas a sensação de que não estamos sozinhos e de que, em certos lugares da Terra, isso se torna impossível de ignorar. O impacto cultural, quando o Triângulo das Bermudas virou lenda. Seja explicado por tempestades, anomalias magnéticas ou forças sobrenaturais, o fato é que o Triângulo das Bermudas ultrapassou os limites da geografia e da investigação científica para se tornar um mito moderno. Ao longo das décadas, a região deixou de ser apenas um ponto no mapa do Atlântico e passou a habitar o imaginário popular, alimentada por livros, filmes, documentários e incontáveis teorias que se repetem como um eco. O marco inicial dessa popularização ocorreu em 1964, quando o escritor Vincent Gaddis publicou um artigo na revista Argosy, compilando desaparecimentos e dando nome ao enigma.
Triângulo das Bermudas. O texto ganhou enorme repercussão e logo depois foi expandido no livro Invisible Horizons. Foi nesse momento que a expressão começou a se espalhar pelo mundo, conectando casos diferentes em uma narrativa única. Nos anos 1970, o mistério alcançou o auge da fama. O escritor Charles Berlitz publicou The Bermuda Triangle, 1974, um best-seller internacional que vendeu milhões de cópias e consolidou a ideia de que a região era amaldiçoada. Berlitz não economizava. Falava em portais dimensionais, extraterrestres e segredos militares, costurando fatos reais com especulações ousadas. Sua obra fez do Triângulo uma lenda global, reproduzida em dezenas de línguas. O cinema não demorou a explorar o tema. Filmes como The Bermuda Triangle, 1978, levaram às telas histórias de navios e aviões desaparecendo em meio a nuvens densas e mares agitados. Nos anos seguintes, séries de televisão e documentários exploraram o enigma, cada um oferecendo uma explicação diferente. Algumas realistas, outras totalmente fantásticas. Até mesmo produções infantis e desenhos animados faziam referência à região, mostrando o quanto o mito havia se infiltrado no cotidiano. Na literatura de ficção, o Triângulo se tornou cenário para romances de suspense e ficção científica. Escritores usavam a região como metáfora do desconhecido, um lugar onde a lógica não funciona. O nome por si só carregava peso, bastava dizer Triângulo das Bermudas para evocar uma sensação imediata de mistério e perigo. No campo dos documentários, o Triângulo foi explorado por canais de TV como History Channel, National Geographic e Discovery. Cada produção apresentava especialistas discutindo teorias, de ondas gigantes a alienígenas, sempre com a promessa de revelar a verdade, mas inevitavelmente terminando em mais perguntas. Porque, no fundo, é esse vazio que mantém o fascínio vivo. A cultura popular também ajudou a exagerar os números. Estudos posteriores mostraram que muitos casos atribuídos ao Triângulo não ocorreram exatamente na área, ou tiveram explicações plausíveis que foram ignoradas. Mas a lenda já era maior que os fatos. A repetição de histórias em livros e filmes criou uma memória coletiva em que o Triângulo se tornou sinônimo de desaparecimento e mistério, mesmo para quem nunca estudou a fundo o assunto. Até a música surfou nessa onda. Bandas e artistas usaram o Triângulo como metáfora em letras, associando-o ao perigo, ao desconhecido e ao medo de nunca mais voltar. Ele se transformou em ícone pop, ao mesmo tempo assustador e fascinante. E o mais interessante é que quanto mais a ciência tentava desacreditar o mito, mais ele crescia. Porque a cultura não precisa de provas, precisa apenas de narrativas. E o Triângulo oferece a narrativa perfeita. Um lugar real, com coordenadas no mapa, mas onde coisas impossíveis parecem acontecer. Hoje, o Triângulo das Bermudas é citado em memes, vídeos no YouTube, podcasts e até em games. É um símbolo do inexplicável, um lembrete de que, apesar da tecnologia moderna, ainda existem territórios na Terra que parecem escapar do nosso controle. O impacto cultural é tão profundo que, mesmo que amanhã todas as explicações fossem reveladas, o mito jamais morreria, porque ele já ultrapassou os limites da ciência e entrou no território eterno das histórias que contamos para nos assombrar. No fim, o Triângulo das Bermudas se tornou aquilo que todo mito aspira a ser: uma lenda viva, que atravessa gerações e continua despertando medo, curiosidade e fascínio. E enquanto houver silêncio no fundo do oceano, haverá quem olhe para aquele pedaço de mar com a sensação de que, a qualquer momento, ele pode engolir mais um segredo. Investigações modernas. O que a ciência já explicou e o que continua sem resposta. Com o passar dos anos, o Triângulo das Bermudas deixou de ser apenas um mito contado em livros sensacionalistas
e passou a ser objeto de estudos sérios conduzidos por cientistas, oceanógrafos e meteorologistas. A pergunta era inevitável: seria tudo apenas coincidência ou existe realmente algo incomum naquela área do Atlântico? As investigações modernas trouxeram respostas importantes, mas também levantaram novas dúvidas. Uma das primeiras conclusões é que o Triângulo está localizado em uma das regiões de tráfego marítimo e aéreo mais intensos do mundo. Milhares de aviões e navios cruzam aquele espaço todos os anos. Com tanta atividade, acidentes inevitavelmente aconteceriam. A diferença é que, no Triângulo, cada acidente se transforma em lenda. Outro ponto levantado foi o impacto da corrente do Golfo, uma das mais fortes correntes oceânicas do planeta. Ela atravessa a região em alta velocidade, capaz de dispersar destroços em poucas horas. Isso explica por que tantos desaparecimentos não deixaram rastros. Os corpos e fragmentos podem ter sido arrastados por centenas de quilômetros antes das equipes de busca chegarem ao local. Para a ciência, esse fator é crucial para entender o mito. Em 2016, pesquisadores da Universidade do Ártico, na Noruega, sugeriram que explosões de gás metano poderiam estar ligadas ao fenômeno. O fundo do oceano naquela área contém grandes depósitos de hidratos de metano. Quando liberados em bolhas gigantescas, eles reduzem a densidade da água, fazendo embarcações afundarem repentinamente. No caso de aviões, o metano liberado na atmosfera poderia causar falhas nos motores, levando a quedas abruptas. Embora intrigante, essa teoria nunca foi comprovada de forma definitiva na região do Triângulo. Meteorologistas também apontam para a presença de tempestades geomagnéticas e nuvens hexagonais. Satélites da NASA identificaram formações de nuvens com bordas hexagonais que, ao colidirem, geram rajadas de vento de até 270 km/h. Essas rajadas seriam capazes de derrubar aviões e virar navios de grande porte em segundos. Se confirmada, essa seria uma explicação natural, mas igualmente assustadora, porque mostra que a própria atmosfera pode se transformar em uma armadilha invisível. Além disso, investigações modernas revelaram que muitos casos atribuídos ao Triângulo foram, na verdade, mal documentados. Alguns navios não desapareceram dentro do Triângulo, mas em áreas próximas. Outros foram encontrados depois, mas os detalhes se perderam ou foram ignorados pela imprensa, que preferia a versão mais misteriosa. Em outras palavras, o mito cresceu também graças ao exagero humano. No entanto, mesmo com essas explicações, alguns pontos continuam sem resposta. O voo 19, por exemplo, não pode ser explicado apenas por erro humano. Como 6 aeronaves, incluindo o avião de resgate, puderam desaparecer no mesmo dia sem deixar rastros. O caso do USS Cyclops, navio colossal que sumiu com mais de 300 pessoas, também não encontra explicação convincente até hoje. E os aviões comerciais Star Tiger e Star Ariel, que desapareceram sem sequer enviar pedidos de socorro, continuam a desafiar a lógica. Outro aspecto que intriga investigadores é o padrão de relatos sobre bússolas enlouquecidas, rádios em silêncio e instrumentos falhando. Coincidência? Ou sinais de que há realmente uma anomalia magnética e atmosférica naquela área? A ciência avança, mas não consegue negar a repetição desses testemunhos. Assim, as investigações modernas revelam uma dualidade inquietante. Por um lado, desconstroem o mito, mostrando que muitas tragédias foram exageradas ou mal relatadas. Por outro, reforçam o mistério, ao demonstrar que alguns desaparecimentos permanecem sem qualquer explicação plausível, mesmo após décadas de tecnologia avançada. O que realmente assusta é perceber que, mesmo no século XXI, com satélites, sonares e sistemas de rastreamento sofisticados, ainda há áreas na Terra onde a lógica falha. O Triângulo das Bermudas, mais do que um enigma, é um lembrete brutal de que a ciência não explica tudo. E talvez nunca explique.
encerramento sombrio, a fronteira final entre mito, ciência e medo. O Triângulo das Bermudas permanece como um dos maiores enigmas do planeta. Séculos se passaram desde os primeiros relatos de Cristóvão Colombo até as investigações modernas com satélites e sonares. Ainda assim, a região continua carregando o mesmo estigma, o de ser um abismo invisível, uma fronteira onde a ciência encontra limites e o medo encontra seu lar. As teorias naturais tentam dar conta do mistério. Tempestades repentinas, ondas gigantes, correntes marinhas poderosas e até explosões de gás metano oferecem explicações plausíveis para muitos desaparecimentos. Mas quando olhamos para casos como o USS Cyclops, o voo 19 ou os aviões comerciais que sumiram sem deixar rastro, percebemos que nenhuma dessas respostas é definitiva. O vazio permanece. As teorias científicas, por sua vez, ampliam a inquietação. Anomalias magnéticas, distorções temporais, campos de energia misteriosos. Talvez tudo isso seja real, mas ainda não completamente compreendido. A cada nova investigação, descobrimos que o planeta guarda forças que não controlamos. E enquanto isso, os testemunhos de pilotos e marinheiros continuam ecoando. Bússolas enlouquecidas, rádios em silêncio, horizontes que desaparecem diante dos olhos. E então vêm as explicações mais sombrias. As conspirações militares, os experimentos secretos, os portais dimensionais e as abduções alienígenas. Teorias que parecem saídas de ficção científica, mas que ganham força justamente porque a ausência de respostas alimenta a imaginação. O ser humano teme o que não entende, e o Triângulo das Bermudas é o cenário perfeito para esse medo, real, palpável, mas eternamente inexplicável. O que torna o Triângulo tão fascinante não é apenas o número de desaparecimentos, mas a forma como eles se acumulam em silêncio. Famílias que nunca enterraram seus mortos. Investigações que terminaram em mais perguntas do que respostas. Testemunhos que nunca puderam ser confirmados. E o oceano, sempre imóvel, sempre guardando seus segredos nas profundezas. Talvez o Triângulo não seja um portal para outro mundo, nem um laboratório de forças extraterrestres. Talvez seja apenas um lembrete cruel de que o mar é maior, mais antigo e mais poderoso do que nós. Mas mesmo assim, o mito continua, porque o medo não nasce apenas do que é real. Ele nasce do que não podemos explicar. E no fim, é isso que o Triângulo das Bermudas representa, uma cicatriz na mente humana, um ponto no mapa onde projetamos nossos maiores temores. O medo da perda repentina, da impotência diante do desconhecido, da ideia de que nem sempre haverá respostas. Ao longo desta investigação, vimos navios gigantes como o Cyclops serem engolidos sem deixar rastros, aviões militares sumirem em plena luz do dia, embarcações civis desaparecerem minutos após enviarem sinais de rotina. Vimos teorias se multiplicarem, mas nenhuma verdade definitiva emergir. E talvez seja justamente aí que reside a essência desse mistério. O Triângulo das Bermudas nunca precisou de provas para existir. Ele vive porque nós o alimentamos com nossa própria necessidade de entender o inexplicável. Então, quando você olhar para o mapa e ver aquele pedaço aparentemente comum do oceano, lembre-se, em algum lugar ali, no silêncio profundo, descansam segredos que talvez jamais sejam revelados. Segredos de vidas que se perderam, de vozes que se calaram, de histórias que se transformaram em lendas. Porque o verdadeiro terror do Triângulo das Bermudas não está no que o mar mostra, mas no que ele esconde para sempre. Inscreva-se no canal e deixe o like para fortalecer nossas investigações sombrias. O Triângulo das Bermudas permanece como um enigma insolúvel, entre teorias científicas, conspirações militares e hipóteses sobrenaturais. A única certeza é o silêncio do oceano. O que assusta não é apenas o que sabemos, mas o que jamais conseguiremos explicar. Agora, quero ouvir você. Nos comentários, diga:
Qual dessas teorias você acredita ser a mais perturbadora? E qual mistério você gostaria de ver em todos os detalhes aqui no Vórtice 404? A sua escolha pode ser o próximo mergulho no abismo.